o que representa cada um desses elementos. Então, fogo, terra, eu vou ter que botar fogo na minha casa, Bruna? Não, pelo amor de Deus, não vai botar fogo na sua casa. Eu vou mostrar aqui quais são os objetos, as cores, os elementos, os elementos não, né? Os objetos, as cores, as texturas que representam cada um desses elementos. Porque daí você vai conseguir olhar, por exemplo, ali, ó. Ah, essa almofada ela pode representar o elemento fogo e também o elemento madeira, né? Por causa das plantas ali. A capa aqui da cama, ela pode representar o elemento água, né? Esse azul escuro representa o elemento água. O móvel é de madeira, tá? Ah, quem tá aqui não tá enxergando, né? Deixa eu mostrar lá. O móvel ali é de madeira, então é representação do elemento madeira, né? Ali, ó, aquele vasinho de plantas, ele pode ser a representação do elemento terra. Por quê? Porque ele é feito de barro, né? Daqui não dá para ver, mas ele é feito de barro. Então é a representação do elemento terra. Lá em cima a gente também tem, né, o varão da cortina. Ai, meu Deus, tô parecendo uma bêbada aqui. Aqui, ó, o varão da cortina é de madeira. A cortina é toda branca. O branco representa o elemento metal. Então vamos observar aqui, ó. Elemento metal, madeira, água, fogo. Tá faltando algum, ó. Metal, madeira, fogo, terra. Ah, também tem terra. Mas tá faltando um pouco de terra, né? Poderia ter mais elemento terra, a representação do elemento terra. Então aí o negócio é você trabalhar com equilíbrio, tá? Na mesma proporção. E não é assim, ó. Ah, tem um objeto metal, dois madeira. Não, é a quantidade visual. Você olha, por exemplo, o fogo, ele tem as almofadas. A capa do sofá, da cama aqui, ela é bem maior do que o elemento fogo que tem ali, né? Do que a almofada. Então não é assim, um objeto de um elemento e um objeto do outro. É a proporção, tá? Então se você tem, por exemplo, um sofá inteiro cinza, o cinza representa o elemento metal. E aí você tem uma almofadinha lá desse tamanho, verde, isso representa a madeira, representa. Mas na proporção tem muito mais metal do que madeira. Então você vai equilibrando a proporção dos elementos que tem nos teus ambientes, tá? Aí você faz isso com tapete, quadro, decoração, almofada, os próprios móveis, as cortinas, as luzes, abajur. Você começa a ver as decorações da tua casa para você ir equilibrando esses 5 elementos, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês o que representa cada um dos 5 elementos, tá? Então, ó, caneta, papel e caneta na mão, vão anotando aí, hein? Começando pelo elemento madeira. O que representa o elemento madeira? A cor do elemento madeira é a cor verde, tá? Então, objetos da cor verde podem ser representação do elemento madeira dentro dos seus ambientes. Não precisa ser só a madeira em si. A cor verde representa o elemento madeira. O formato cilíndrico, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, essa jarra aqui tem um formato cilíndrico. Apesar dela ser uma jarra de plástico, ela também pode ser uma representação do elemento madeira. Por quê? Porque ela tem o formato cilíndrico. Bruna, formato cilíndrico, não entendi nada. É o formato do tronco mesmo, né? Da tora de madeira. Então, o formato cilíndrico também representa a presença do elemento madeira nos nossos ambientes. Os objetos, objeto de madeira, né? Móveis de madeira, decorações de madeira, por exemplo, aqui, ó. Aqui é a representação da madeira, é a própria madeira, né? Plantas e árvores, arbustos, pode ser a planta mesmo, ou pode ser um desenho da planta, também é representação da madeira. Flores, frutos, as próprias frutas, né? Uma cesta de frutas na tua cozinha pode ser a representação do elemento madeira. Estampa floral, por isso que eu falei lá, ó, aquela estampa da almofada pode ser a representação do elemento madeira, combinado com o fogo, né? O mesmo objeto tem a representação de 2 elementos. É possível, tá? Então, ali as estampas florais são a representação do elemento madeira. Quadro e imagem de vegetação, de flores e de folhas, tá? Esse é o elemento madeira. Então, estão anotando aí, né?
para depois vocês conseguirem reproduzir isso nos ambientes de vocês. Elemento fogo. Elemento fogo, ele é representado pela cor vermelha, tá? Então, se você quer colocar elemento fogo aí, ó, na tua casa, cor vermelha. Objeto de forma triangular, tá? Pirâmide, objetos em formato triangular ou um papel de parede que seja de forma triangular, tá? Ele também representa o elemento fogo. Por quê? É igual você imaginar a chama do fogo, né? A chama, ela faz esse formato triangular. Por isso que as pirâmides, o formato triangular, representa o elemento fogo, tá? Outros objetos que também podem representar o elemento fogo. Vela, a própria luz do sol, tá? Se você tem uma janela muito luminosa, assim, e aí você olha lá e é bem luminosa, assim, aquela janela, né? Você vê bastante claridade. Isso também representa o elemento fogo, tá? Luz artificial, então as lâmpadas, principalmente lâmpada quente, aquela lâmpada mais amarelada, representa o elemento fogo. Quadros do sol, do nascer do sol, e representações de animais, principalmente os animais selvagens. Elefante, girafa, cavalo, principalmente o cavalo, tá? Os animais selvagens, eles têm essa representação do elemento fogo também. Então, estampa animal print, aquelas estampas de zebra, de onça, também é a representação do elemento fogo no ambiente. Aí, elemento terra. A cor do elemento terra é a cor amarela e os tons terrosos. Bege, um nude, um terracota, tá? Esses tons terrosos, eles representam também o elemento terra. O formato é o formato quadrado ou retangular. Então, objetos de formato quadrado ou retangular também representam o elemento terra nos ambientes. Objetos: vasos e plantas, né? Vaso e planta plantado na terra, óbvio. Se é um vaso plantado na água, daí ele vai estar representando o elemento água. Mas vasos e plantas plantados na terra é representação do elemento terra. Objeto de barro, de argila, de cerâmica. O marrom não é terra? Também. Os tons terrosos também incluem o marrom. Imagem de deserto, de planície e parede de tijolinho. Papel de parede de tijolinho também é a representação do elemento terra, tá? Por quê? Porque o tijolinho é feito do barro, né? Que mais? Elemento metal. A cor do elemento metal é a cor cinza, branca ou os tons pastéis. Beleza? Tom pastel é o quê? Azulzinho, amarelinho, rosinha, aqueles tons pastéis, tá? Também é a representação do elemento metal. Formato do elemento metal: circular ou oval. Então, às vezes, você tem um lustre redondo na sua casa. Ele pode ser a representação do elemento metal lá, ou coisas ovais, tá? Objeto: o próprio objeto de metal, ouro, ferro, latão, prata, cobre. Mármores e granitos, então, tampão da cozinha é a representação do elemento metal. Se você tem uma mesa de mármore, de granito, também é a representação do elemento metal, tá? Os cristais, as pedras, cristais são representação do elemento metal, e as pedras preciosas e semipreciosas. E por fim, o elemento água. O que representa o elemento água? A cor preta representa o elemento água, a cor azul e verde escuro, tá? Então eu falei ali, ó, desse azul escuro. Que live é essa, Brasil? Cabeça tá fervendo de tanta informação. Viu só? Falei para vocês, hein? Eu preparei vocês, né? Então, preto, azul e verde escuro são as cores que representam o elemento água. O formato é o formato ondulado ou o formato meio assimétrico, que é o formato da água. A água não tem formato, ela toma o formato do local onde ela tá, né? Então, a água ela é um formato assimétrico. Então, se você tem um papel de parede ondulado, meio assimétrico, um quadro que seja meio assimétrico, assim pode ser a representação do elemento água, tá? Objetos: fontes, aquários, vidro e espelho é a representação do elemento água, tá? Então, você colocar um vaso e imagens como águas, rios, cachoeiras também representam o elemento água, tá?